Graça e paz, a paz do Senhor. Já está um pouco tarde aí, espero que a iluminação esteja boa. Vou falar um pouco aqui do que Deus me pediu para falar. Não costumo gravar uma hora dessa, já está tarde inclusive, mas ordem é ordem. Pessoal, falar um pouco sobre amor, sobre a perfeição de Deus. Se coloque num caso aí, um exemplo, né? Você é casado ou você tem um filho, ou uma mãe ou um pai. Você com certeza você diria que daria a sua vida pela sua mãe, pelo seu pai, pelo seu filho, pelo seu esposo, sua esposa, em demonstração de amor. E isso é uma demonstração de amor, né? Então seria simples, entre aspas, você fazer isso, seria lógico até. Você amando uma pessoa e se você tivesse a chance de dar a vida por ela, é até lógico você daria, né? Com relação ao amor. Agora, se põe num caso, você tem uma mãe, um pai, um filho, uma filha, uma esposa ou uma esposa, e acontece algo mal e alguém venha a tirar a vida deles. Um assalto, alguma coisa do tipo, só para a gente ter essa noção. E uma pessoa vem a tirar a vida deles. Um bandido aí, um homem, né? Então, você perdoaria uma pessoa dessa? A questão do perdão ela não é tão fácil, né? E é mais fácil a gente perdoar pessoas que a gente tem afinidade, que a gente gosta mais, que a gente ama, né? E não perdoar quem a gente não conhece ou quem fez o mal pra gente, né? Principalmente mais distante. Mas no caso desse, uma pessoa tirasse a vida de uma pessoa que você gosta muito, você perdoaria essa pessoa? Você conseguiria perdoar? Muito provavelmente você vai dizer que não. E você conseguiria, além disso, dar a vida por essa pessoa? Aconteceu um assalto, um exemplo, né? Está repreendido em nome de Jesus. E esse assaltante, ele acabou matando a vida de um familiar seu, como eu falei, né? Então duas coisas, você perdoaria esse assaltante que fez isso? E se ele corresse um risco de vida e dependesse de você, do jeito que você daria a vida por um ente seu querido, você daria a vida por quem matou um ente seu querido? Você perdoaria ele e daria a vida a ele? Muito provavelmente não. Mas isso é questão de amor e é justamente isso que eu quero falar. É um amor imensurável, né? Incalculável. Essa pessoa ela existe e essa pessoa ela é Deus. Deus ele deu o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não sacrificou o Cordeiro, ele não sacrificou Jesus por pessoas que apenas ele amava, mas sim por pessoas que não amam a Deus, por pessoas que não querem saber dele, mas que mesmo assim, por pessoas que blasfemam contra ele, mas que mesmo assim ele deu o filho dele, deu a vida do filho dele para salvar essas pessoas, para nos salvar. E isso é o maior exemplo que tem de amor e é isso que Deus estava falando. Então muito provavelmente a gente não perdoaria quem matasse uma pessoa que nós amamos e muito menos nós daríamos a vida por ele, por essa pessoa. Mas Deus deu a vida do filho dele. Não foi, como eu falei, por pessoas que amam a Deus. Foi justamente pelas pessoas que não amavam que ele deu a vida do filho dele. Então, por isso que eu perguntei, né? Se você faria isso. Só para simplificar aqui, tirando essa parte de Jesus um pouco, né?
Eu vou lá em Gênesis, porque Deus ele é perfeito, né? Ele criou tudo perfeito. Deus ele não criou nada errado. Então, o ser humano Deus criou perfeito. E lá em Gênesis, no capítulo 1, ele mostra isso bem claro. Eu estou aqui com várias versões aqui, só para a gente ter uma noção. Qualquer versão que você pegar, eu estou aqui com a versão ANVT, aqui tem a NAA e tá a NVI. Mas todas elas vão falar a mesma coisa. Lá em Gênesis, falando por alto, pegue sua Bíblia aí e vá lá no versículo 12. No final do versículo 12, depois que Deus ele cria a terra, chama a parte seca de terra, ele faz toda essa criação. No final do versículo 12, Deus fala assim: e Deus viu que isso era bom. Pode pegar sua Bíblia aí, você vai ver. E Deus viu que isso era bom. Quando você vai já para o final do versículo 18, Deus ele também faz a sua criação e depois ele fala assim: Deus viu que isso era bom. Mais uma vez. Quando você pega a passagem novamente, você já vai para o final do versículo 21, vai estar lá: e Deus viu que isso era bom. Observe os detalhes. Aí depois, quando você já vai lá para o final do versículo 25, vai estar lá também: e Deus viu que isso era bom. Certo? Daí para trás foi toda a criação que teve, da água, dos rios, dos peixes, dos animais. A partir do versículo 25, quando ele já vem aqui para o 26, então Deus fala assim: então Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem e ele será semelhante a nós. Então você já vê a perfeição de Deus porque ele criou nós, os seres humanos, né? A imagem e semelhança dele, né? Beleza. Depois que Deus ele faz a criação do ser humano, a sua própria imagem e semelhança, quando você já vai lá para o versículo 28, ele, além dele criar o ser humano, ele abençoa. Então Deus ele cria tudo e o ser humano ele cria a imagem e semelhança dele, e além dele criar com a perfeição que eu vou mostrar aqui, ele ainda abençoa. Então Deus ele não amaldiçoou, Deus ele abençoou os seres humanos. Então o ser humano ele não é uma pessoa ruim. Então, resumindo aqui, pulando, quando você também já vai lá para depois da criação do homem, do ser humano, você vai lá para o versículo 31. Já no final, ele fala assim, vou ler o versículo 31 todo, até uma parte na realidade. No 31 ele inicia assim, a versão NVT: então Deus olhou para tudo o que havia feito e viu que era muito bom. Então toda a passagem de Gênesis da criação, quando você presta atenção, tudo que Deus cria, Deus diz assim: e Deus viu que isso era bom. Pode pegar sua Bíblia aí, a versão que for, você vai ver isso. E Deus viu que isso era bom. E Deus viu que isso era bom. E Deus viu que isso era bom. Então, ele fala aqui na passagem 4 vezes, com tudo que Deus criou, ele viu que era bom. Depois da criação do homem, Deus abençoou e ele ainda fala totalmente diferente de toda a criação que ele fez, da criação da terra, dos oceanos, de tudo. Deus ele cria o ser humano, ele abençoa e no final ele diz: então Deus olhou para tudo que havia feito e viu que era muito bom. Então o ser humano ele completou a perfeição de Deus e Deus ainda abençoou. Então Deus ele também não criou o ser humano como uma pessoa ruim, como uma pessoa mal. Deus ele criou com a perfeição, então ele criou o ser humano uma pessoa boa, imagem e semelhança dele. Agora, quando a gente pega essa parte aqui de João 3,16, porque Deus amou tanto o mundo que ele deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Então, a gente não tem capacidade de perdoar como Deus perdoa, de ter misericórdia, de dar a vida por ninguém. Mas Deus, ele ama tanto a gente que ele deu o filho dele por nós. E, como eu falei, ele deu a vida do filho dele por pessoas que não amavam ele, por pessoas que blasfemam contra ele, por pessoas que condenam ele, por pessoas que pecam, né? Nós somos pecadores, por pessoas que não gostam de Deus, ele deu a vida. Por isso que eu dei o exemplo com relação se um assaltante matasse uma pessoa da sua família. Você daria a vida por essa pessoa? A resposta seria muito provavelmente não, né? Mas Deus, ele deu por pessoas que não amam a ele e que é contra ele. Mas Deus deu o único filho, viu? É o único filho que Deus tinha, ele deu. Então, vou só pegar aqui para a gente ter um certo entendimento aqui. Efésios 3. Deixa eu só achar aqui a palavra, que eu não coloquei na Bíblia. Efésios 6:12. Aqui em Efésios 6:12 fala assim: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Todas as vezes, o que a gente tem que tentar, todas as vezes que a gente vê uma injustiça com nós, com alguém que a gente conhece, ou quando acontecer algo mal que a gente não consegue entender, não cabe a gente, eu sei que não é fácil, mas não cabe a gente julgar. Não é certo a gente julgar, não é certo a gente reter perdão e não é certo a gente não liberar também misericórdia pelaquela pessoa, porque quem vai dar misericórdia é Deus, né? Quem vai perdoar e quem vai fazer a justiça é Deus. Então, isso não cabe a nós, mas não é tão fácil nós fazermos. Mas isso é uma demonstração de amor. Então, a grande questão aqui, uma pessoa fez mal a você ou faz mal a alguém que você conhece, você acha aquilo injusto, Deus, ele vai justificar você. E como fala aqui em Efésios 6:12, porque a nossa luta não é contra sangue e carne. A nossa luta não é contra os seres humanos. A nossa luta não é contra alguém que fez mal a gente, um irmão da igreja, ou um irmão da nossa família, alguém da nossa família mesmo, alguém do nosso trabalho. A nossa luta não é contra eles. A gente tem que ver quem está atrás deles, porque Deus, ele criou o ser humano imagem e semelhança dele. Deus criou sem ruindade nenhuma no coração. Deus criou o ser humano perfeito. Por isso que em Gênesis, no final de toda a criação, quando ele cria o ser humano, ele abençoa o ser humano e ele ainda fala, ele ainda diz, né? E Deus viu que isso era muito bom. Até então, Deus só via que as coisas que ele tinha criado eram boas. Ele só vê que ele criou aquilo ali tudo com perfeição, quando lá no final, depois que ele cria o ser humano, imagem e semelhança dele, que ele abençoa e diz que tudo que ele criou, ele havia criado, era muito bom. Ele coloca o muito aí, entendeu? Então Deus criou o ser humano perfeito, sem ruindade, sem maldade nenhuma no coração. Quem corrompeu foi o pecado que a gente herdou de Adão e Eva. Então, o mal entrou aí, o pecado entrou aí. Então, o ser humano em si, ele não tem... ele é perfeito aos olhos de Deus. A imperfeição veio com a herança desse pecado, né, de Adão e Eva. Mas Deus, ele criou o ser humano perfeito, imagem e semelhança dele. Por isso que em Efésios 6:12 fala: a nossa luta não é contra carne e sangue. Então, a nossa luta, quando a pessoa fizer mal a você, no trabalho, na escola, na faculdade, na família, na igreja, onde for, tente não ver a pessoa, tente ver quem está atrás dela, que são os principados e as potestades, como fala aqui. Mas a nossa luta não é contra sangue e carne, não é contra as pessoas, mas contra os principados e as potestades.
contra os dominadores desse mundo tenebroso. O mundo já é maligno. A Bíblia já fala isso. O mundo é maligno. Então a nossa luta é espiritual. É contra os principados e as potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal. Uma pessoa fez mal a você, libere o perdão, tenha misericórdia dessa pessoa, ore, peça misericórdia a Deus pela vida dela, para que o Espírito Santo se faça presente na vida dela, e Ele que vai fazer essa conversão, dela perceber o erro que ela fez e ela também liberar perdão. Então não julgue, não condene, não faça nada disso, deixe que Deus se encarrega. Deus, ele justifica. Se você é justo, se você está certo, Deus, ele vai lhe justificar. E lembre, não vá contra o irmão, não vá contra o sangue e contra a carne, vá contra os principados, os principados e as potestades que está ali atrás daquela pessoa, e intervém na vida dela para que ela inconscientemente cause algum mal a você e acabe lhe atacando, e você deixando isso entrar para o seu coração. E quem vai ficar mal é você, quem vai se desviar é você, quem vai pecar é você, quem vai errar é você. Amém?